Olá, pessoal. Eu sou o Henri. Eu sou a Júlia. E eu sou a Luísa. E esse é mais um Terapia Cancelada. E por que terapia cancelada, né? Assim, 3 pessoas doidas resolveram juntar e fazer um podcast. E a gente queria explicar um pouco sobre esse nosso surto e como tudo isso começou. E por que terapia, né? Terapia é um lugar onde a gente leva nossas questões, nossas opiniões e nossos pontos de vista. E esse podcast a gente criou no intuito de nada mais, nada menos de nós três apresentarmos os nossos pontos de vista, que são, pra ninguém, não faz nenhuma diferença, mas pra gente são coisas importantes e relevantes nas nossas vidas. E a gente está aqui pra comentar sobre coisas externas, coisas internas e como isso afeta a gente de tal maneira. E também ter uma galera pra conversar e falar sobre bobagens, coisas mais sérias. E ser realmente, tipo, uma terapia, uma conversa, um papo. E nada mais, nada menos do que uma conversa entre amigos. Porque, assim, são 3 pessoas, os ministros das causas minúsculas da internet. A gente não tem propriedade de falar de nada, apenas das nossas próprias vivências e realidades. E conseguir ter um debate, falar com todo mundo e ser uma coisa interessante. E para esse nosso primeiro episódio, a gente achou que seria muito interessante falar sobre começos, né? Como começar projetos, como iniciar as coisas, porque começar é muito difícil, né? A gente tem essa ideia de que a gente precisa ser perfeito. Eu, pelo menos, tenho muito isso, de que meus projetos precisam ser perfeitos. Eu tenho muito essa ideia de que eu não consigo decepcionar os outros, mas eu consigo me decepcionar. Então, quando dependo de outras pessoas, projetos coletivos, eu vou dar 200% de mim. E eu vou fazer aquilo acontecer o mais rápido possível. Mas quando são projetos pessoais, a gente acaba deixando de lado e deixando meio de mão. Então, ter essa ideia de qual é a nossa força motriz, o que motiva a gente a começar algo, a colocar isso pra fora e fazer isso funcionar. Porque, às vezes, a gente faz pequenos projetos que são insignificantes, idiotas, mas são importantes. É importante a gente ter uma motivação, a gente começar, a gente se movimentar. E o começo é uma coisa muito complicada para todo mundo. E querendo ou não, a gente tá no começo da nossa vida. A gente tá entrando na faculdade. Ou saindo. Começando nossos primeiros empregos. A nossa vida de adulto mesmo começou há muito pouco tempo. Então, a gente tá aqui pra falar sobre isso, sobre vivências. Porque eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, não me sinto uma adulta Premium Plus ainda. Pra mim, eu sou uma adulta adolescente e é sobre isso. A gravidez na adolescência é um medo constante, mesmo não engravidando e nem estando na adolescência. Mas... Isso vindo da boca de um homem, tá, galerinha? Não binário, você respeite. Aqui, ó, o Twitter não está ligado, mas a militância está. E pra começar, a gente vai falar como a gente se conheceu. Como nós 3 estamos sentados aqui gravando esse podcast. Como começou essa amizade, né? Pra quem não sabe, eu e Luísa, a gente já se conhece há muito tempo. Muito tempo mesmo. A gente se conhece antes mesmo de nascer, porque essa amizade surgiu das nossas mães. Elas estudaram junto, elas se conheceram, viveram um bom tempo como amigas. E nós 2 nascemos. A gente tem pouco tempo de diferença de idade um pro outro. E a gente, desde pequeno, é grudado, a gente teve muito contato. A gente era prometido de se casar um com o outro. E olha o que aconteceu, não é mesmo? Não casamos, gente, a gente não é casado. Graças a Deus. Mas essa nossa amizade tem muito, muito, muito tempo. A gente já passou por poucas e boas, altos e baixos. Tivemos diversas experiências. E estamos aí há mais de 20 anos existindo, sendo amigo, brigando, conversando, trocando ideias. E agora com mais um projeto maluco. E Júlia eu conheci através de Luísa. E Luísa vai explicar um pouco como ela conheceu Júlia. Então, a gente mora num condomínio juntas. Mas na época que eu conheci essa bendita, que ela não morava lá. Sempre fui diva. E aí alguém falou, uma criança encapetada lá do meu condomínio falou: nossa, vocês se parecem. Ela virou com a maior cara do mundo. Pareço não. Eu não quero mais nem saber de quem é essa menina. Só que um dia eu estava lá na minha casa, me ligaram e falaram assim: desce aí que tem 2 meninas. Quando eu desci era ela. E aí desde esse dia a gente não se desgrudou mais. A gente é amiga desde esse dia. No dia seguinte a gente estava saindo para comemorar o aniversário da prima dela. E aí eu, com os 2 ciclos diferentes, juntei o ciclo e cá estamos.
juntinhos, fazendo esse podcast pra vocês. E graças a muitas ideias semelhantes, muitas esquizofrenias, muitas alucinações semelhantes e iguais, a gente tá aqui junto hoje, se conhecemos há alguns anos, e vivemos muitas coisas juntos, passamos por boas, poucas e muitas juntos, e isso foi um começo também, foi um começo onde a gente se conheceu pra gerar muitos outros começos onde nós três estamos inseridos. Daí, quando a gente para pra pensar, né, em amizade, a gente volta pra essa ideia de começo. Então, como começamos nossas amizades, nossos relacionamentos em geral? Quando a gente lembra, quando a gente era criança, como fazer amigos, como cativar pessoas, né? Como ter essa proximidade. E quando eu lembro de experiências de criança, assim, era muito difícil. Eu sempre tive muita dificuldade quando eu era mais novo em fazer amizade. Uma criança viada, né, gente? Vamos lá. E isso é Apenas uma gay. Isso é uma coisa que eu acho muito engraçada, porque quando as pessoas me conhecem hoje em dia, elas têm uma percepção completamente diferente de quando eu era mais novo. Porque a gente tem essa questão da adolescência tardia. Então, é mais um começo, né? Mais essa questão de como começar as coisas, quando começar a viver a sua vida, quando você começa a ser você mesmo. E essas experiências, elas vão moldando a gente como indivíduos. E é uma coisa muito interessante quando você para pra analisar, porque a cabeça que eu tinha de 10, 15 anos atrás não é a mesma cabeça que eu tenho hoje em dia. E quando a gente pensa que eu preciso ter amigos, eu preciso conhecer pessoas, você cria uma noia, você cria uma paranoia na sua cabeça de o que eu devo fazer, né? Como abordar uma pessoa, como começar a ser amigo de alguém. Qual é a forma correta? Porque quando a gente era mais novo, a gente, sei lá, queria brincar de Bakugan, fingir que é Power Rangers, fingir que é uma das Winx e brincar de poderzinho. Quando você fica mais velho, a gente vai pra uma linha de isso é uma amizade ou eu estou dando em cima dessa pessoa? Essa pessoa sabe que eu só quero amizade com ela, ela acha que eu estou dando em cima dela. Então, a gente nunca sabe como começar as coisas, a gente nunca sabe qual é a forma correta de interagir e a forma correta de levar diálogos para os caminhos corretos. E a gente sempre vai ficar nisso, tipo, qual é a forma correta de fazer? E a resposta é que não existe uma forma correta. Todo mundo vai agir de uma forma diferente. Às vezes a forma como eu trato, a forma como eu falo de alguma coisa vai ser incrível para uma pessoa, enquanto outra vai odiar. Né? Fica muito esse papo de coach, mas é sobre realmente começar. É sobre tentar fazer isso, por mais cagado, esquisito e vergonhoso que isso seja. Porque a gente precisa ter um pontapé inicial para fazer as coisas, senão elas não vão funcionar. Quanto mais na adolescência, que na adolescência a gente não sabe de nada. Se a gente não sabe agora, imagina na adolescência. Então a gente tá começando a vida, a gente tá começando a fazer amigos, a gente tá começando a ter os primeiros crushes, como beijar na boca, como flertar. Então é tudo muito novo quando a gente é adolescente. E fazer amigos, querendo ou não, a gente tem que se abrir. Começar algo é, querendo ou não, se abrir para algo. Você tem que estar disposto a quebrar a cara, a se machucar. Tudo que pode vir de bom, pode vir de mal também em começo. E é muito difícil a gente falar sobre isso, porque começar é difícil. Mas se a gente não começa, como a gente vai ter o bônus lá na frente? É uma coisa, puxando o gancho do que o Henry falou sobre o precisar. Eu fui uma criança muito tímida, por incrível que pareça, eu fui uma criança muito tímida porque eu tinha medo de como me apresentar pro outro, porque eu achava que eu precisava ser isso pro outro, eu precisava ser legal, eu precisava ser engraçada, eu precisava ser acolhedora. E eu sempre tive isso do precisar. Depois que eu fui crescendo e tal, eu fui vendo que fui me tornando uma pessoa mais extrovertida por isso, por ver que eu não preciso. Uma pessoa sempre vira pra mim quando eu falo que eu tô muito atarefada ou tenho muita coisa pra fazer. Porque eu preciso fazer isso, eu preciso daquilo, eu preciso. Ele olha pra mim, você não precisa. Você vai fazer porque você tem que fazer. Você não precisa fazer. Se você olhar e falar, não vou fazer, vou ficar sentada, você não vai fazer. E é muito essa ideia que a gente tem de precisar. Eu preciso passar essa imagem pro outro, eu preciso acordar 8 horas da manhã pra trabalhar, eu preciso disso. E a gente não precisa, principalmente quando se passa pro outro, né, em relação de amizade, seja em relação de relacionamento. Quando a gente tá inserido no meio, a gente não precisa ser nada, a gente precisa ser a gente precisa ser
falar o que a gente se sente confortável, como a gente tá fazendo aqui. A gente precisa estar em meios onde a gente se sente confortável em ser a gente. Onde a gente não precisa ser e nem criar nada pro outro. A gente precisa ser só a gente se basta, a gente agir da forma que queremos é o suficiente. Exatamente, quando a gente pensa, né, que é tão fácil, realmente, é muito fácil quando você começa a entender essas coisas. Mas a ótica que a gente tem hoje em dia não era a ótica que a gente tinha antigamente. Então fica um looping gigantesco na nossa cabeça, porque quando a gente para pra pensar, amizades, como eu vou interagir com eles? Consegui, agora eu tenho amigos, mudei de escola. Então, assim, você tem que começar tudo isso de novo, é um novo ciclo. Começar em locais diferentes, em locais novos, é uma experiência muito complicada. Eu tenho isso até hoje, porque não chega a ser uma falsidade, mas eu mudo muito a minha personalidade, a forma como eu me comporto em certos locais. Porque eu acho que a minha personalidade e as minhas características, a forma como eu me porto, não agrada a todo mundo, tá tudo bem. Só que eu deixo de me permitir com medo de como as pessoas vão reagir naquilo. Então, sempre fica isso na minha cabeça. Quando eu tô perto de pessoas que eu sou próximo, que eu tenho amizade, eu acho de uma forma completamente diferente, mas em espaços que eu não me sinto tão confortável assim. Eu me fecho 200% e eu acho isso muito engraçado. Porque quando eu tô com meus amigos, quando eu tô com pessoas em locais, é sempre tipo assim, fala mais baixo, você é muito energético, é muito expansivo. E se eu tô num ambiente que eu não me sinto bem, eu me transformo no gato preto em 2 segundos e eu não quero falar com ninguém mais. Gente, nós estamos aqui entre pessoas que são extremamente extrovertidas e que falam alto. Expansivas demais. São pessoas muito expansivas. Literalmente, a gente tá nos ambientes, não tem como a gente não... 3 bocas de sacola. Não está no ambiente. A gente ri alto, a gente fala alto. E isso é um problema e eu acho que a gente se conecta muito por isso, porque, tipo assim, pra mim, falar alto eu estou falando. Tipo assim, eu estou falando num tom que pra mim é normal. Aí eu converso com uma pessoa que fala no mesmo tom que eu, nós estamos falando em tons normais. O ambiente todo falando baixo, gente. Mas sério isso? E só vai aumentando o tom, porque é um falando por cima do outro. E eu não sei pra vocês, mas tipo, é muito frustrante pra mim quando eu tô, por exemplo, conversando uma coisa super empolgada. Eu gosto de falar alto. Eu não percebo que eu estou falando alto, mas se eu estou empolgada contando algo alto é porque eu tô feliz em compartilhar isso. Aí chega alguém e fala assim, fala mais baixo, por favor. Pra mim acabou. Não vou nem falar mais, porque a pessoa não vai entender minha empolgação. E eu acho que a gente se conecta muito por isso, porque a gente entende a empolgação do outro. Tipo, eu não vou cortar. Ela tá empolgada, tá feliz, tá contando, deixa contar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito expansiva. Às vezes eu vou contar um negócio, eu até pulo, eu danço. Então se alguém vem me cortar, eu murcho. Eu murcho na mesma hora. Porque eu sinto que a pessoa, não, é o que a Júlia falou, não vai captar a minha emoção de estar contando aquilo. Então, é isso. Nós 3 somos muito expansivos. A gente fala muito alto mesmo. Vocês não têm noção. A gente às vezes tá andando na rua, os outros olham pra gente pra ver o que a gente tá falando. Ou dar risada na nossa cara, ou conversar com a gente. E assim, não é defendendo que, meu Deus, sejam expansivos, tá tudo bem. Mas é sobre saber como se portar. Porque começar em ambientes novos, até as pessoas entenderem como a gente funciona, como você se expressa, é muito difícil. Assim também serve para pessoas que são mais introspectivas. Começar em ambientes que você não vai ter voz, não vai ter potência para conseguir se comunicar e mostrar como você é para as pessoas, é muito complicado. Você saber até onde você pode ir, até onde você pode voltar, é muito difícil. Tem uma teoria que eu adoro, que não é 100% para isso, mas cabe dentro desse assunto, que é a teoria do copo de shot. Que existem pessoas que são um copo de 500 ml, existem pessoas que são um copo de shot. A pessoa de 500 ml, quando ela deposita algo em alguém que é um copo de shot, ela tá jogando tudo que ela tem. Então a gente fala, a gente se expressa, a gente dá todo o nosso amor, nosso carinho. E a pessoa do copo de shot não aguenta aquilo, ela acha que é demais, isso sobrecarrega ela. Porque a capacidade dela é muito menor. Enquanto a gente tem uma troca contrária, né? A pessoa do copo de shot tenta depositar na gente, a gente se sente pouco, acha que é insuficiente, sendo que ela tá dando tudo que ela consegue dar. Então é a gente entender que seres humanos, eles têm as suas demandas, suas questões, e a gente tem que aprender a lidar e a ficar em certos espaços, aprender como lidar com essas pessoas, como se portar dentro daquele ambiente, porque assim como muitas pessoas que são expansivas já ouviram para falar baixo ou para falar menos, pessoas que são extremamente tímidas já ouviram para falar mais, para falar para fora, para poder falar com vontade.
Então, aprender a como começar e como estar nesses ambientes e como se portar é uma coisa muito difícil, porque às vezes pode acabar te retraindo mais ainda e dificultando você ou afastando pessoas de você. E a gente pensa muito nessa questão no ambiente de trabalho, né? Não só trabalhos, né? Trabalho CLT, mas até em faculdades, em escolas, trabalhos em grupos, ter que lidar com pessoas que você não conhece, que você não sabe como funciona, porque aí vai para além da amizade. Porque numa amizade, você quer que aquela pessoa goste de você, você quer tentar criar um clima, uma coisa interessante. Só que quando a gente pensa no quesito de trabalho, você só quer entregar aquilo, você quer fazer um trabalho bem feito. Pelo menos pra mim isso é muito importante, né? Meu trabalho, minhas demandas são uma coisa muito séria pra mim. Eu não gosto de fazer coisas pela metade, eu não gosto de fazer coisas mal feitas. E aí, ter que entender o outro, começar uma dinâmica em grupo, entender como todo mundo funciona, é uma coisa complicada, é uma coisa muito difícil. Então, eu vou pegar esse gancho, porque trabalho eu não sinto tanto assim, tipo CLT, né? Mas eu vou pegar a faculdade. Quando eu comecei minha faculdade, eu vou falar isso, mas não se aplica a todo mundo. Eu comecei minha faculdade tarde, pros princípios gerais, assim, termina a escola, vai entrar na faculdade. Não foi o que aconteceu comigo. E aí eu tinha muitos pensamentos de sabotagem, tipo assim, e se eu vou entrar na faculdade, o pessoal vai achar que eu tô entrando tarde, vai achar que eu sou burra. E isso, gente, querendo ou não, é um negócio muito triste, porque a gente auto se sabota de começar algo. Todo mundo tá ali na mesma capacidade minha, tipo, tô começando agora. Ninguém sabe de nada, tipo, da faculdade que eu digo, né? Então é um negócio que, querendo ou não, o começo assusta muito a gente. Porque é isso, a gente tem que se abrir para algo completamente novo que a gente não sabe. E isso da faculdade é muito, muito difícil, porque você não vai lidar só com seu grupo de amigos, você vai lidar com pessoas completamente diferentes, um núcleo completamente diferente. A minha faculdade, gente, é muito de hétero top, querendo ou não. E aí, não odiamos héteros, só alguns, calma lá. Apenas alguns. E aí, gente, às vezes eu vou falar uns negócios e as pessoas não entendem, eu vou falar uns memes e as pessoas não entendem. Então, querendo ou não, eu tive que me abrir para aquelas pessoas. E elas também tiveram que se abrir para mim e a gente hoje tem uma troca. Por mais, gente, tô falando sério, na minha faculdade não tem um gay. Então, eu só ando com pessoas LGBTs, com gays. Então, meu ciclo é muito assim. E eu tive que me abrir para outro ciclo completamente diferente. E isso, gente, requer muita capacidade mental e física, porque você realmente começar uma amizade com um grupo de pessoas diferentes, que pensam diferente, convivência diferente, é muito complicado. E sobre isso que o Luísa falou, sobre a questão de faculdade, tipo, ela começou a faculdade tarde, nos padrões onde as pessoas dizem ou veem adequado, mas por que ela começou tarde? Tipo, eu acredito que cada um tem sua realidade, cada um sabe da sua vida e, tipo, pros padrões pode ser tarde, mas pra vida dela não foi tarde, porque ela tava fazendo outras coisas, às vezes, antes disso. E às vezes a gente tem prioridades. Eu acredito que às vezes a prioridade de uma pessoa não seja uma faculdade, seja, por exemplo, encontrar um marido e casar e ter filhos, ou simplesmente trabalhar e comprar uma casa, ou fazer outros projetos destinados ao trabalho, e ela não tá atrasada, porque é a vida dela. Ela tá atrasada comparada a quê? Comparada a quem? A qual régua que a gente tá utilizando pra medir? Que régua? Eu acredito que a gente, baseado na nossa vida, a gente usa a régua das nossas expectativas. Que a gente faz as coisas baseadas no que a gente quer, no que a gente tem vontade. Tipo, eu, por exemplo, eu terminei o ensino médio, comecei a faculdade, como foi uma coisa que eu sabia que eu queria fazer, e eu ingressei porque eu tive a oportunidade também de ingressar, e não é todo mundo que tem isso. Às vezes as pessoas não podem fazer uma faculdade simplesmente porque elas têm que trabalhar. E é sobre isso, e também sobre os ciclos de trabalho, puxando esse gancho do trabalho, que eu tava comentando com eles que no trabalho eu percebo muito que os problemas unem as pessoas. E no trabalho, eu trabalho com pessoas tipo 30 mais, 40 mais, eu sou a mais nova do meu trabalho. E, como Luísa disse, o meu ciclo é muito gay. E eu tenho muitos vícios de linguagem gays, justamente muito por causa de Henri, porque ele solta uns e a gente fica, gente, isso é muito usável nessa questão. E eu simplesmente solto. A gente chamar as pessoas de twink. Depois que eu descobri essa palavra, tem um professor lá que eu não paro de chamar ele de twink.
twink? São monstros deliciosos. O que é twink? O que é isso? E tipo, é o meu ciclo e eu estou inserida em outro ciclo. E acaba que eu tô ensinando. Eu trabalho com uma mulher de 40 anos que tem um filho. E eu vou explicar pra ela esses dias o que é twink. A mulher não tem Instagram, não tem nada. E eu vou explicar pra ela o que é um twink. E tá Tudo bem. Ela cronicamente diz online, né? Nem online. E é uma troca que a gente tem, porque, querendo ou não, eu pego muita experiência dessas pessoas, porque essas pessoas viveram coisas, tiveram começos que eu ainda não tive a oportunidade de ter, e eu não sei se eu vou ter esses começos, e eu não sei. E eu tô feliz com isso, eu não sei se eu quero ter o começo, por exemplo, da maternidade. E ela teve esse começo, e ela compartilha essa experiência. E a gente vê, a gente agrega também um pouco pra gente, pra saber muito sobre as nossas expectativas, como eu disse, pra saber se a gente realmente quer isso. Eu quero ter essa realidade? Será que a minha realidade vai ser diferente da dela? E ela aprende um pouco comigo, porque o mundo tá evoluindo e as pessoas precisam evoluir com o mundo. Tipo, eu acredito que as pessoas às vezes se contentam, eu sei isso, eu vou ficar nisso, mas o mundo não vai parar nisso. O mundo é muito mais que isso. E em diferentes assuntos ele evolui. Não é porque você resolveu não seguir em frente que o mundo vai deixar de seguir. Sim. E eu acho que isso que o Júlio falou é muito verdade, principalmente quando a gente pensa nessa questão de atraso, de como começar, porque tem pessoas que já sabem o que querem fazer da vida. Então não é difícil começar uma coisa quando você já tem um plano. Às vezes não é o seu plano de carreira, né? A gente sabe muito de questões de, meu pai é arquiteto, eu vou ser arquiteto. Minha mãe é médica, eu vou ser médica. Meu pai, eu não sei o que, eu vou fazer aquilo também. Só que, e quando você não sabe? A gente vai para dois caminhos muito fortes que são, eu vou fazer qualquer coisa, só para eu não ficar parado, que foi meio que o meu caso, porque eu sei o que eu quero fazer, mas não tinha como eu fazer isso aqui dentro da minha realidade, dentro das minhas expectativas, dentro do que eu quero, do que eu preciso para minha vida. Mas a gente também tem pessoas que eu não sei o que eu quero e eu não quero gastar o meu tempo fazendo uma coisa que eu não tenho certeza. E querendo ou não, tem muito essa pressão de começar. Você tem que começar na faculdade, você tem que começar no trabalho, você tem que começar algo na sua vida, porque senão você fica parado, você perde. E não, gente, a gente tem que estar pronto para começar. Se a gente não estiver pronto para começar, a gente vai empurrando com a barriga, a gente se forma e depois que está formado, não é aquilo que quer, trabalha com qualquer outra coisa, menos Se aquilo. frustra muito com decisões que, de certa forma, fomos responsáveis por tomar, mas que a gente não tinha certeza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, de quando começar, o que começar, como vamos começar. E a gente pode até englobar isso para a questão de projetos pessoais, né, como esse podcast, por exemplo. Porque isso é uma questão muito séria. Como eu tinha comentado, eu tenho muita dificuldade em começar projetos pessoais, porque a gente tem essa ideia do comparativo, mas muito para além disso, a gente está, né, nos 20 e poucos anos, e todos aqui, crias de geração Z, todos somos geração Z, mas desde a época dos millennials até agora com a geração Z, a comparação é muito forte. Então, quando você para pra ver, eu tenho 20 e poucos anos e eu não tenho nada na minha vida, entre muitas aspas, eu não construir coisas. E a gente para e fica nisso, meu Deus, se eu for começar, se eu for fazer um projeto, tem que estar incrível, tem que estar perfeito, tem que funcionar. A era da internet, né? Eu tenho que engajar, eu tenho que ser... As pessoas têm que me ver, eu tenho que estar funcionando. E não é assim que funciona. Quando a gente para e pensa em tudo que a gente faz, em tudo que a gente consegue fazer, a gente consegue entender que nós somos bons naquilo que nós fazemos, né? A ideia desse podcast literalmente começou com a percepção e o comentário de outras pessoas. Vocês são engraçados, vocês são divertidos, eu gosto de vocês, eu gosto de ver o que vocês têm para mostrar, o que vocês têm para falar. Então a gente precisa começar a olhar mais pra gente, entender o que a gente tem de bom. Nem tudo que a gente vai apresentar e vai fazer é bom, mas a gente tem alguma coisa boa pra mostrar. Eu vejo muito as pessoas e até a gente mesmo, seja nós três, a gente é, tipo, muito empurrado. Eu vejo a gente literalmente na frente no alto de um prédio, assim, e sendo empurrados. Seja a gente, seja outras pessoas, porque sempre tem expectativa na gente. Seja pra começar uma faculdade, seja pra encontrar um namorado, pra você casar, pra você ter uma família lá na frente, seja pra você fazer uma faculdade, pra você ter um bom emprego, não que você necessariamente goste, mas você ter um bom emprego, que você trabalhe, ganhe bem, pra você ter um futuro bom. E se eu estiver feliz fazendo aquilo?
será? Aquilo às vezes não vai me dar muito. Eu tenho consciência que lá na frente não vou ter muito, mas eu tô feliz. E pra mim isso basta. E a gente tem que entender muito, eu acho que falta muito isso, que a gente tem que entender muito o limite do outro. Tipo, a gente vê o outro às vezes vendendo quadro na praia. E vendendo miçanga, professor mesmo. E tal, tipo, olha e fala, mas não vai ganhar muito. Mas ele tá feliz no que ele tá fazendo. Ele tá ciente que ele não vai ganhar muito, mas ele tá feliz no que ele tá fazendo e pra ele aquilo basta. E por que pra você não? Não, e quando a gente entra nessa ótica de artista, pra mim é um caso muito pessoal e muito sério, porque a gente tem diversas vertentes, né, do que é ser artista, ou trabalhar com artes no Brasil. E é muito complicado, porque todo mundo quer dar pitaco no trabalho de um maquiador, de um cabeleireiro, de um pintor, do designer gráfico, de um artista digital, de um músico, mas ninguém fica julgando o trabalho de um médico. Ninguém comenta sobre o trabalho de um arquiteto. E é tipo assim, ok, você tá fazendo isso só por dinheiro? Se você tá fazendo, ok, eu entendo, né? Vivemos num país capitalista, infelizmente, num mundo capitalista. Mas pra mim dinheiro não é a coisa principal. Eu entendo que ele funciona, ele existe, ele é importante, mas eu quero fazer uma coisa que Ele é não só necessário. ele é necessário, mas eu quero fazer uma coisa que não só seja boa pra mim, mas que seja importante, que tenha uma diferença, que tenha um peso. Eu sei que eu não vou mudar o mundo, eu sei que quem conhece A Culpa das Estrelas, quem viveu essa época sabe, a gente vai morrer, a gente vai ser esquecido, mas se eu posso fazer algo de positivo no mundo, eu quero fazer. Eu não quero simplesmente fazer um projeto, um trabalho, ou a minha existência ser resumida a trabalhar, a ter dinheiro, a comprar coisas, e não fazer algo diferente no mundo. Quem viveu a época da militância 2016, 2014, e a gente para pra ver como tá a nossa sociedade hoje em dia, eu não quero simplesmente ficar conformado com a nossa realidade e aceitar que tá tudo certo. E achar que, não, eu só tenho que trabalhar, fazer o meu e acabou. Então, eu quero começar uma onda de revolução, de pensamento crítico, de fazer as pessoas entenderem como o mundo funciona, entenderem que a gente existe, nós temos demandas, nós somos seres individuais, mas não precisamos ser individualistas. A gente vive, nós somos seres coletivos, nós temos uma comunidade inteira para poder conversar. Então, eu quero fazer uma diferença, eu quero estar aqui para poder agregar alguma coisa nesse mundo. Então, quando a gente bota nessa questão de profissão, de carreira, de indivíduo mesmo, a gente tem o modelo pronto dos status quo, mas não significa que eu quero seguir esse modelo, não significa que eu quero fazer exatamente o feijão com arroz bem feito e pra mim tá ótimo. E a comparação, né? Tem muito disso. Vou até citar a minha diva, a Master Olivia Rodrigo, em Jealousy Jealousy. Ela canta exatamente isso. Tipo assim, a comparação tá me matando. E a gente, querendo ou não, que, por exemplo, quando a gente era criança, não tinha tanto celular. Mas a gente foi inserida ali na pré-adolescência, pra adolescência no celular. A gente se compara muito. A gente se compara, a gente com pele, cabelo, corpo, carreira, tudo é muita comparação. Comparação atrás de comparação. E mãe, pai, quer botar a gente nessa caixa. Você precisa ter uma faculdade, você precisa ter um emprego bem estruturado, porque senão você não é ninguém. E isso, querendo ou não, pesa muito na gente. E começar as coisas é muito pesado por causa disso, por causa da pressão que vem agregado a tudo isso. Porque não é sobre começar, é sobre fazer perfeito. Não é sobre tentar algo, não é sobre aprender uma coisa, é sobre fazer algo bem feito. Então, vai ficar sempre voltando nessa tecla, nessa questão de o começo ele é importante, muito, mas a gente já vive numa realidade, numa ótica que todo mundo já está cagado mentalmente, que ninguém quer começar uma coisa mal feita, ninguém quer, a primeira vez que eu fiz isso, eu quero ser excelente, eu quero ser ótimo. Quantas vezes vocês não se frustraram porque vocês inventaram de ter um hobby aleatório, aí eu vi um vídeo de 10 minutos no YouTube, tentei fazer e ficou horrível. O Bob Goods mesmo veio como um hobby e do nada no TikTok é 500 vídeos do pessoal fazendo o Bob Goods virar uma coisa profissional, sem ser aquele hobby tranquilo, levinho, de pintar um livrinho. Pra mim, puxando isso, né? Uma vez a coelhinha ia começar... Gente, vocês já viram na internet aquele cerâmica fria que o povo faz pra incensário, negócio de coisa... Eu fiz um olho. Eu lembro pra Luísa pra ela colocar um porta-joia. Eu coloquei até cílios no meu olho de cerâmica fria, pintei. Gente, ela me humilhou tanto. Mas aí quando eu fui analisar isso depois do tempo, ficou muito tenebroso. Porque a gente tem que reconhecer nossos limites. Eu acho que é importante também
A gente reconhecer que a gente tentou, mas a gente não é bom e tá tudo bem. A gente pode tentar outra coisa que a gente vai ser super bom, mas a gente não é bom nisso. Exato, é sobre saber a hora de entrar e a hora de sair, né? As pessoas ficam frustradas demais. Ai, não estou funcionando, não tá dando certo. Eu entendo que é super importante. Preciso tentar, preciso treinar bastante, porque ninguém nasce sabendo. Só que às vezes, realmente, isso não me cabe. Isso não é pra mim. E a gente tem muita dificuldade de aceitar que nós somos incapazes. Que nós não temos talento, ou não temos habilidade, ou não temos desenvoltura para certas questões. Então, a gente às vezes não quer se dar por vencido e fica insistindo numa coisa que claramente está frustrando a gente. E às vezes a gente perde até, a gente tenta, vê que não dá, fica frustrado, tenta. E às vezes a gente é bom numa coisa que a gente podia estar desenvolvendo muito mais, entregando muito bom, né? Uma coisa ótima e que vai fazer uma diferença enorme pra gente, até nesse quesito de frustração e de validação, né? A gente fica se validando, eu não consigo. Mas aí eu acho que a gente tem que muito, em diversas situações, a gente aprender a se tirar das situações e olhar de fora. Eu estou fazendo isso na minha vida, que tá acontecendo isso, tá gerando isso, mas porque a gente às vezes não sai da situação e vê, mas eu estou fazendo isso, que tá gerando isso, está acontecendo isso, e se eu fizer diferente? Para aquela situação e aquela consequência mudar? Será que vai dar certo? E volta no tópico que a gente falou lá no início. A amizade também é assim. Às vezes a gente fica empurrando uma amizade com a barriga, um relacionamento com a barriga, que não está fazendo a gente feliz, sabe? A gente pode terminar ciclos vão acontecer. O começo é bom, mas o terminar também. Bicha, eu amo que eu amo que o nosso cérebro é muito igual, porque isso é uma realidade, né? O nosso tema, o nosso tópico são começos, mas, né, a gente sempre usa essa referência de ciclos, etc. Mas todo começo tem um final. O começo é muito importante, mas o fim, ele também é extremamente necessário. Você saber em que momento aquilo acabou. E quando eu digo acabar, não é acabar, ai meu Deus, esse relacionamento é um lixo, acabou, a gente se odeia. Não, às vezes, amizades boas, amizades tranquilas, acabam. Relacionamentos bons acabam. Porque não é sobre você, é sobre o contexto. Pessoas são indivíduos diferentes, com questões diferentes, com problemas diferentes. E é importante saber a hora que aquilo não tá funcionando mais. É importante saber a hora que você precisa se retirar e, principalmente, que ambas as pessoas precisam sair daquilo. Ciclos de amizade, ciclos de relacionamento, ciclos de trabalhos, eles vão terminar. E é você entender que não é porque acabou que é o final. E às vezes, a gente tem uma mania muito de esperar ficar ruim ou esperar dar muito ruim pra sair. Tipo, eu estou naquele emprego, aquele emprego está me causando um estresse, eu já fui parar no hospital por causa daquele emprego e eu consegui outro emprego. Mas aquele emprego ali está me mantendo há anos e eu preciso estar ali por causa da empresa. Não, você não precisa. Você já viu? Se retire do problema, veja de fora. Seja em relacionamento. Tipo, você tá às vezes num relacionamento, que o relacionamento é bom, só que você vive num relacionamento que não é mais um relacionamento, por exemplo. Tipo, vira uma relação de amizade, você já tá em outro processo com aquela pessoa. Às vezes não é de relacionamento, é sobre amizade. E pra vocês falta sentar e se tirar do problema, conversar. Será que vamos continuar mais de outra forma? Não precisa ter aquele, um problemão, ou eu não gosto de você. Simplesmente o aceitar que a gente vive de processos e de momentos diferentes. Uma grande quebra, tipo assim, eu não vou ver essa pessoa nunca mais na minha vida, eu vou parar de falar com ela. Tudo acabou. Não, até porque, gente, como a gente falou também lá, a gente tá no começo da nossa vida. E no começo da nossa vida, a gente vai pra lugares diferentes. A gente tem gostos diferentes, coisas diferentes. Então tá tudo bem. É aquela amizade que você cultivava há 5 anos. Afastar, e como acabar. a gente disse, a gente não é a mesma pessoa que a gente é quando a gente era adolescente. A gente não vai ser a mesma pessoa que a gente é hoje quando a gente tiver 30 anos, nem 40, nem 50. Como podemos manter alguns gostos e podemos mudar eles. Eles podem simplesmente acreditar numa coisa hoje e daqui a 10 anos eu não acreditar nisso mais e acreditar em outra. Eu acho que muito mais do que isso, assim, o futuro ele é incerto, né? Quando a gente para pra pensar no que nos aguarda, às vezes essa amizade terminou agora, mas ela pode voltar lá pra frente, né? Não falando de amizades problemáticas, mas a gente não tem certeza do que nos aguarda. A gente não controla o tempo, a gente não tem uma bola de cristal. Porque eu vou fazer uma coisa simples, assim, eu e o Luiz, eu acho que a gente nunca brigou, nunca teve uma discussão séria, mas quando eu paro pra pensar em toda a nossa trajetória de amizade,
sei lá, tiveram 5, 6 anos que a gente não se falava um dia. Porque Luísa se mudou pra outro estado, tipo, foi pra Roraima, lá longe, tipo, eu em Campos do Goytacazes, pra quem não conhece, interior do Rio de Janeiro. E a gente não tinha contato. Isso foi numa época, gente, que não existia internet. Não tinha contato, você não tinha número de celular, a gente era 2 crianças. Então a gente não se viu. A gente ficou muito tempo afastado. E não foi porque a gente brigou, porque a gente se odiava. Porque a vida acontece. E aí depois, ela voltou pra Campos. E os chakras se alinharam, a vida voltou. E a gente, tipo, e foi de uma forma orgânica. A gente voltou a fazer amizade, a gente voltou a se aproximar. A gente começou a criar um grupo, um nicho de pessoas ao nosso redor. Então, a gente não tem noção do futuro. Eu percebo muito isso, pelo menos eu, não sei vocês, com amizades de ensino médio. Eu tinha muitas amigas no ensino médio, tenho ainda. Só que eu tô numa fase da minha vida que elas não estão. Tipo, algumas casaram esse ano, estão morando juntos, com maridos, estão planejando ter filhos. E eu não tô nessa fase. E a gente acaba se desencontrando em alguns assuntos, em alguns lugares, porque simplesmente estamos em fases diferentes. Mas isso não significa que a gente não possa se encontrar e tá tudo bem. E falta muito isso, né? A gente entender que a gente não precisa dessa quebra, desse acabou tudo. Não, a gente simplesmente pode deixar fluir e entender que é um momento. Foi o que eu falei antes. Às vezes a vida adulta acontece e você tem interesse que a outra pessoa não tem. E aí vocês não têm o que conversar, o que manter aquela amizade ali todo dia. Mas quando encontra, é uma amizade tranquila, uma amizade legal. Entendeu? Não precisa daquele... Eu sou super amiga dessa pessoa, eu não sou mais amiga dessa pessoa. Nosso episódio tá chegando ao final e a gente quer implementar uma ideia que todo final de episódio nós teremos a pauta da terapia, que consiste em 3 pautas, que são futilidade da semana, hiperfoco do momento e prescrição médica. O que seria cada uma dessas, vocês perguntam? Vamos explicar agorinha. A futilidade da semana é aquele problema que só existe no Twitter, mas não quer dizer que não seja um problema. Pra gente, é aquele problemão que acabou com nossa semana, mas é fútil. Ninguém vai ligar, apenas a gente. O hiperfoco do momento consiste na gente falar coisas que fizeram diferença na nossa semana e são coisas que podem ser fúteis ou não, porque pra gente são coisas que fizeram muita diferença e nos ajudaram a seguir a semana e estamos aqui felizes por causa disso. E por fim, né, nós temos a prescrição médica, que nada mais é do que uma indicação de um livro, uma série, um filme, um gibi, uma tinta de cabelo, qualquer coisa que a gente acha minimamente relevante pra poder vocês, né, aprenderem gostos novos, coisas novas, né? Vamos mostrar cultura pra esse povo, Melody? Então, a gente vai começar, né, com a nossa primeira pauta da terapia, que é a futilidade da semana. Pode começar, meu amor. Gente, a minha futilidade é muito fútil, muito fútil. Eu era uma garota que tinha unhas de fibra e agora eu não tenho mais. Então, se eu não fizer minha unha toda semana, ela quebra. Então, a minha futilidade da semana é que eu não consegui fazer a unha. Minha unha está aqui sem esmalte, feia, horrenda. A minha futilidade da semana é que eu inventei muitas demandas pra fazer e eu fiquei frustrada. E eu ignorei. E é sobre isso. Eu acho que a minha maior futilidade da semana, assim, é que eu estou extremamente vidrado em todos os vídeos de maquiagem, BO, qualquer coisa que envolva a base e o corretivo da Mari Saad. Assim, não é tão fútil, porque nós temos uma pauta social envolvendo nisso, né? A gente tem um negócio interessante, que é uma militância pra gente conversar sobre. Quem sabe um episódio futuro falar sobre essa questão. Mas tá sendo, assim, babado. Porque eu só clico pra ver que eu quero ver a galera falando mal da base dela só porque ela foi racista. E vamos! E o nosso hiperfoco do momento é qual? O meu, gente, eu faço aniversário daqui a pouquinho. Então, meu hiperfoco do momento é o meu aniversário. Tudo que envolve o meu aniversário. Convite, lembrancinha, lugar, bolo, tudo. Hiperfoco meu é o meu aniversário. O meu hiperfoco é tomar banho de mais de 15 minutos com vela aromática de pera. Gente, eu não sabia que eu precisava disso até fazer isso essa semana e me ajudar, tipo, 100%. Meu hiperfoco, infelizmente, né, é trabalho. Então, tudo que envolve um projeto da minha faculdade, né, que é a Semana do Saber. Então, assim, eu não consigo viver, pensar, fazer mais nada que não seja isso, além de alguns freelancers e projetos extras. Então, assim, essa semana inteira era projeto, e depois fazer outro projeto, e depois outro projeto. Tipo, eu só estou fazendo isso
Não é a coisa mais saudável do mundo, mas, como a gente tinha comentado, precisamos de dinheiro. E eu acho que é isso, né? Assim... Prescrição médica. Ah, é verdade! Ei, Tá tudo vendo? Às bem. vezes é bom ser meio burrinha. Tá tudo bem. Aqui, gente, aqui é o momento relax. Aqui, ó, a gente não tá mais tentando fazer um negócio extremamente bonitinho. Como a gente não é pra ser perfeito, né? A gente realmente criou um roteirinho. Algumas coisas foram um pouco improvisadas. Mas aqui a gente tá... É muito mais uma conversa relaxão com amigos e bem tranquila. O projeto inteiro é pra ser assim. Mas agora, no final, é qualquer É pra coisa não ter mesmo. pressão, gente. Porque se Exato. a gente for fazer um negócio pra ter pressão, a gente nem faz. A gente vai se interromper, falar um por cima do outro, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. E a nossa prescrição médica pelo menos eu queria muito falar sobre, assim, não é uma coisa nova, nem atual, mas acaba sendo meu orgulho e hiperfocos, porque tem algumas músicas que eu escuto que são meu comfort song, eu gosto muito, e ultimamente eu não sei o que está acontecendo, que eu estou ouvindo todo santo dia, ou Saudade de Você do The Beat, ou então... Ai, gente, esqueci o nome agora. A música do... Gente, ficou de xereca. Eu não lembro o nome. Não, a do The Beat Gente, Então... Saudade de Você do The Beat. Eu sou completamente apaixonada nessa música. É incrível. Eu, tipo, toda hora... É o meu momento. Tipo assim, eu tô indo pra faculdade, tô voltando. Tô irritado com alguma coisa, eu boto ali, ó. Fico quietinho. Eu e a do The Beat. Somos melhores amigos e ninguém me atrapalha. A minha prescrição médica, gente, eu vou ser muito clubista aí agora, porque a gente tá no mês de julho, a gente tá gravando isso no mês de julho, então eu vou indicar Julho do João, que é, assim, muito boa. E eu vou indicar também outra, que é o álbum do Cat's Eye. Só tem música delicinha. E Game Boy. Calma lá. É também. Beautiful Cause o nome do álbum, gente. E especialmente Mean Girls, muito boa, a melhor música do álbum. E o meu, de prescrição médica, é o novo álbum do Veig, Eu Venci o Mundo, que eu estou viciada. E também o livro... São dois extremos e tá tudo bem. O livro Noites Brancas, de Dostoiévski. E eu não sei se eu falei o nome dele certo, porque ele é russo. E relevem. Vocês, e outra, gente, vocês perceberam que... Lembrei! A outra indicação de música também não é muito nova, já é velha, mas é Delírios do FBC. Eu escuto, inclusive, em sequência Saudade de Você do The Beat, depois Delírios do FBC. Então, tipo assim, delicinha, gente. Quem bota no Spotify a questão do fade, de transição, é muito gostosinho. Rotina, Eu criou amo. rotina de música. E, gente, vocês perceberam que nenhuma indicação se cruza, nada. A gente é completamente diferente, gostos completamente diferentes. E a gente se entrelaça e tem coisas que a gente é super Em algum igual. momento vai ter coisa igual? Vai. Mas- Principalmente alguém que a gente pensa igual. Vocês vão ver. Vai ter hora que a gente vai se atravessar pra falar a mesma coisa. Já um episódio futuro sobre mulheres na cena de rap. Aí a gente fica todo mundo juntinho Aí- igual. Vai ser babado, tá? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. É assim, podem comentar, falar bastante. E a gente quer saber realmente, porque isso é pra ser um projetinho, uma diversão, uma conversa, uma terapia. Mas a gente quer realmente tentar construir uma comunidade, uma galera, trocar ideias, vivências, sugestões de próximos episódios, de próximos temas. E é basicamente Como a isso. gente disse, conversar também é uma terapia. A gente tá aqui pra conversar, pra gente criar, como eu disse, uma comunidade, porque a gente pensa igual, semelhante, não igual, mas semelhante. E outras pessoas podem pensar semelhantes e tentar discordar da gente e trazer as suas ideias pra gente comentar e o que a gente acha sobre essas ideias. E também a gente vai pedir pra vocês compartilharem, ouvirem, engajarem. Não é YouTube, mas curta, comenta, compartilha, ativa o sininho. A gente é adolescente da geração Z, então Ai, a gente gente, tá mais realizando meu sabe. sonho. Sempre quis ser youtuber. Ai, me deem uma carreira, por favor, gente. Eu quero ser blogueira. Bruna Tavares me patrocina, me nota. Ó, aniversário da Bruna Tavares hoje, hein? Que a gente tá gravando áudio, tá, gente? O podcast tá sendo Beijo, gravado hoje. Bruninha. Beijo, Bruna, te amo. Não Já tamo ironicamente. íntimas, já tamo íntimas. Ai, amo. E é isso, galera. Um beijo. Um beijo. E esse é mais um Terapia cancelada.